Misticismo, Ocultismo e Espiritismo, segunda parte. Uma das maiores mediadoras para as trevas é a presunção. Observemos um pouco os espíritas. Com raras exceções, os adeptos sofrem de uma tão desmedida vaidade que cobrem com uma aparente humildade de saber, a ponto de não se poder falar com eles sem sentir uma repugnância e sem se sentir repelido. Imaginam poder auxiliar muitos falecidos, quando na realidade eles mesmos necessitam de muito maior auxílio. Infelizmente, quase por toda parte se encontra esse fenômeno. Esse desejo doentio de querer auxiliar, porém, de maneira nenhuma é amor. Também não emana do grande querer servir. Tampouco pode ser atribuído à pura disposição humana de ajudar, muito menos à verdadeira piedade. Mas sim, nada mais é do que uma desagradabilíssima arrogância íntima que não pode ser exterminada. Dessa fraqueza, maior que todas, as trevas se aproveitam bastante, especialmente nos círculos dos médiuns principiantes. Aí apresenta-se um elemento trevoso, lamenta-se de qualquer coisa e imediatamente os ignorantes homúnculos desejam ajudar essa pobre alma com olhares piedosos, orações, águas bentas, talismãs e conjurações que nada mais demonstram do que a ilimitada vaidade desses pretensos sabedores. É uma comédia para satisfação própria, nada mais. Incenso para a própria pessoa. O auxílio fica só na imaginação. O elemento trevoso, na maioria dos casos, nem deseja auxílio. Ele sabe muito bem que aqueles seres humanos não podem ajudá-lo e somente conta com o fato de atraí-los despercebidamente para si embaixo. Como, aliás, todas as trevas sempre se lançam somente sobre as fraquezas. E isso com muita probabilidade de êxito, pois com esse desejo de ajudar, as respectivas pessoas se abrem para as correntezas das trevas. Estendem sua mão a essa criatura do além para levantá-la. Contudo, entrando em contato com ela, afundam sem o saber. O fato de que tais pessoas desejam exatamente o contrário nada pode adiantar nesse caso, pois elas se entregam deliberadamente a tais perigos, contra os quais, do contrário, estariam incondicionalmente protegidas. Assim, porém, essa proteção é rompida por elas mesmas e uma tal leviandade tem de se vingar. Também quando essas pessoas finalmente necessitam e pedem auxílio a outros, tão logo elas mesmas, devido à sua ignorância, caem em apuros, não podendo mais prosseguir. Então, querem como auxílio somente a satisfação de seus próprios desejos, e não acaso ver-se livre do espírito trevoso que atraíram para si. Supondo que naquele círculo se apresentasse um verdadeiro auxiliar, que, em lugar de atender aos seus desejos errados, enviasse um adepto das trevas para o lugar a que ele pertence, segundo sua espécie, para evitar que esse mesmo atraísse para a perdição criaturas ignorantes e superficiais, então todos aqueles que foram libertados se juntariam numa inimizade coletiva contra esse auxiliar e provavelmente o denominariam enviado das trevas quando seu pobre espírito de repente não mais pudesse aparecer.
não se lhes torna claro que, na realidade, sentem raiva, porque perderam aquelas horas de entretenimento nas quais podiam se elevar. Quando um espírito é ressachado ao lugar de onde procede, visto que somente lá e em nenhum outro lugar pode chegar ao reconhecimento, os devotos consideram tal procedimento como duro e anticristão. Para se poder auxiliar verdadeiramente um espírito inferior, são necessárias coisas bem diferentes das que os assistentes e dirigentes de um círculo espírita podem oferecer. Por esse e ainda por muitos outros motivos, não tem sentido falar uma só palavra com aqueles extraviados na sua presunção. Apesar de que eu poderia, em qualquer sessão, pouco importando o lugar e quem fosse o dirigente, mesmo nas mais concentradas, apresentar com facilidade as provas em tais acontecimentos. Onde, porém, se trata de um querer realmente sério, aí sempre estarei à disposição. Sem vacilações, enfrento qualquer círculo espírita ou seus espíritos, qualquer demônio ou outros opressores. Não é diferente com os ocultistas, que, procurando e parcialmente experimentando, se perdem em coisas que somente os acorrentam ainda mais ao ambiente de baixa matéria fina. As correntezas às quais se abrem retêm-nos e prendem-nos ainda mais fortemente. Os mesmos grandes prejuízos causam as obras dos místicos, que, com seu tatear inseguro, conduzem para um labirinto de confusão, acarretando a perda do caminho como decorrência natural. Na maioria dos casos, trata-se de fantasia e fanatismo, nos quais eles mesmos procuram regalar-se ou apresentar um verdadeiro saber, que, no entanto, apenas se iguala ao sorriso pretensioso de um ignorante. Não é apenas uma ilusão na qual vivem e que também os induz de vez em quando a zombar de outros que são menos perigosos. Não se apercebem de sua própria periculosidade, já que a mesma se encontra somente no domínio espiritual, que não são capazes de reconhecer. Pessoalmente, eles também são absolutamente inofensivos. Suas obras, porém, causam uma confusão terrível e levam ao extravio, quer envolvam cuidadosamente seus pensamentos fantásticos em romances ou os vertam em outras formas. O misticismo conduz ainda mais facilmente aos braços das correntezas escuras, porque vem acompanhado simultaneamente de um comodismo sonolento ou também de um arrepio agradável. Timidamente, porém, evita qualquer clareza. Os espíritos humanos encontram-se aí numa vida insalubre, sem base firme, sendo puxados de um lado para o outro. Deus, porém, deseja que se viva de acordo com as suas leis, porque somente assim se pode ser feliz. Para poder viver de acordo, entretanto, deve-se possuir pleno conhecimento, nada de incertezas. Toda a vida e todo o movimento na criação estão sujeitos às leis, procedem delas. Por isso, deve-se conhecer a criação até em suas mínimas partes, claramente e completamente consciente. Onde resta lugar então para o misticismo? O misticismo na criação está
contra a vontade divina, não está em concordância com os mandamentos de Deus e, consequentemente, tem de ser nocivo aos seres humanos aos quais se deseja inculcar. Os místicos são, portanto, estreitamente aparentados com os ocultistas e espíritas, e nocivos pelas consequências de sua atuação. Espiritualmente, não existe diferença. Ainda são de se lamentar as muitas seitas religiosas e congregações, as quais imaginam, cada uma por si, possuir a plena verdade e estar caminhando na frente de todas. Com esse preconceito, se aproximam de tudo o que se encontra no seu caminho e não penetram em outros pensamentos, com renovada autocrítica, mas sim arrastam consigo todo o antigo. Logo que constatam que este antigo não se deixa misturar com o novo, recusam o novo como sendo errado. Bitolam-se no antigo que lhes foi dado e que muitas vezes nem reconheceram de forma acertada. Devido a essa estreiteza, seu julgamento sempre é precipitado e obstinado. Sem objetividade, não com suas próprias palavras, mas sim com as palavras de outrem, que eles mesmos nunca compreenderam corretamente, procuram condenar tudo como sendo inferior ao seu saber. Para isso empregam frases untuosas, que não somente demonstram imediatamente arrogância espiritual, como também revelam um verdadeiro vazio interior e uma estreiteza inalterável. São aquelas massas que sempre clamam com familiaridade: Senhor, Senhor. O Senhor, porém, não os conhecerá. Acautelai-vos em primeiro lugar com esses fiéis, a fim de que não sigais com eles broncamente para a destruição.